Olá pessoal, paz seja convosco, galera do Conexão Jovem, irmãos em Cristo. Sou Marcelo, estou aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que mesmo em meio a esses tempos difíceis você esteja bem, que o Senhor tenha te sustentado na sua destra fiel, que a tua vida espiritual e em todos os outros sentidos, em todas as áreas, esteja caminhando, mesmo que em dificuldade às vezes, mas que esteja caminhando para alcançar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para que essa palavra fale ao teu coração e para que o Senhor possa realizar o que Ele deseja através desta mensagem na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós te adoramos e te glorificamos por mais esta oportunidade. Queremos te pedir que o Senhor venha com teu poder abrindo os nossos corações, as nossas mentes, o nosso entendimento, para que o teu Espírito Santo ministre em nossos corações aquilo que o Senhor planejou para esta mensagem, Senhor. Que sejamos agraciados pelo Senhor com mais sabedoria, com mais unção e com mais graça para vencermos, Senhor, todas as astutas ciladas do maligno. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, amados. O texto que o Senhor colocou no meu coração está em Gênesis, no capítulo 38, versículo 18, e eu intitulei essa mensagem como As Três Coisas que o Pecado Tira do Crente. Amém? Gênesis 38, 18 diz assim: Então ele disse: Que objeto de penhor te darei? O teu anel, o teu lenço e o cajado que tens em tuas mãos, disse ela. Ele a deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Esse texto fala a história de dois personagens muito importantes na palavra do Senhor. Fala sobre Judá e Tamar. A história nos conta que Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. E Judá tomou por esposa para o seu filho primogênito, seu filho mais velho. Ele tomou a Tamar como sua esposa e ela se casou com e viveu com por algum tempo, porém veio a falecer antes que eles tivessem filho. E naquela época, quando a mulher era casada e vinha a falecer, o irmão do falecido assumia um compromisso de casamento com a viúva para dar continuidade à geração do seu irmão. E assim se fez. Onã se casou com Tamar. Porém, Onã omitia, quando eles tinham relação, quando eles coabitavam, Onã adotava método contraceptivo para que não viesse a ter filho, porque no coração dele ele dizia que não queria que a geração do seu irmão fosse sequenciada, não queria que fosse mantida a geração do seu irmão através da sua vida. E isso desagradou ao Senhor, e o Senhor veio a recolher Onã antes que ele tivesse filho com Tamar da mesma forma, porque ele se precavia, ele barrava, ele parava a possibilidade de vir a ter filho com Tamar. Porém, nessa época que Onã faleceu e Tamar ficou viúva do segundo esposo, Selá, que era o filho mais novo de Judá, ainda era muito jovem. E então o Judá chegou a Tamar e fez uma proposta para que ela fosse à casa dos seus pais e aguardasse até que Selá fosse um homem, um adulto, para que assim ele pudesse assumi-la como esposa e dar sequência à geração dos seus 2 irmãos que foram falecidos. Mas o tempo passou, Selá cresceu e Judá não foi atrás de Tamar para que Selá assumisse ela como esposa. Nessa ocasião, Tamar já tinha se dado por esquecida, ou seja, ela já tinha chegado à conclusão de que não ia ter o casamento com Selá como Judá havia prometido. E no desenvolver da história,
diz a palavra do Senhor que Judá teve que fazer uma viagem e ia passar por pela cidade onde Tamar morava. E Tamar arquitetou um plano para que ela pudesse reaver o seu direito, né? Para que ela pudesse reaver o seu direito de esposa, né? De herdeira da geração dos filhos de Judá. E ela se veste de prostituta, ela vai a um lugar onde Judá iria passar e, chegando neste lugar, Judá a avistou e então ele foi até ela e propôs se deitar com ela como uma prostituta. Porém, ela não era prostituta, estava ali arquitetando um plano para reaver os seus direitos. Quando Judá consegue, né, possuir Tamar, ele teria que deixar com ela um pagamento, porque ele estava, né, tendo relação com uma prostituta, uma profissional. Então ele teria que pagá-la e ele estava sem dote na hora. Então ela disse que ele teria que deixar alguma coisa. Ele falou: eu te mando um cabrito do meu rebanho. Ela falou assim: não, eu não posso ficar aguardando o seu cabrito sem ter alguma coisa de garantia. Então me dê alguma garantia para que eu possa assim aguardar o cabrito que você vai me mandar. E ele questiona para ela: então, o que eu posso te dar como garantia? E ela chega para ele e diz: me dê o teu anel, o lenço e o cajado que tens em tuas mãos. Amados, isso tem um significado muito forte. Amém? O anel significa a santidade, o cajado significa o relacionamento e o o lenço significa o relacionamento e o cajado significa a autoridade. Amém? É sobre isso que nós vamos falar. E antes de iniciarmos nesses tópicos, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer para você, jovem, para você, amado irmão que está ouvindo essa mensagem. Saiba e tenha certeza disso. O diabo está de olho, o diabo está arquitetando um plano, o diabo está procurando um jeito de tirar o que você tem de melhor na presença do Senhor. O diabo está arquitetando um plano para arrancar de você aquilo que você tem de mais importante, que representa a tua eternidade. Então, a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu tenho uma notícia boa para você, que ao derredor está o diabo, bramando e planejando tirar o que você tem de melhor, mas ao redor de você, diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor acampa ao teu redor e te livra de todo o mal, de todo o plano arquitetado do maligno. O anjo do Senhor está ao seu redor para te cuidar, para te guardar, para te guiar. Porém, amados, temos que estar atentos, temos que vigiar, porque num piscar de olhos, apenas em um minuto da nossa existência, nós somos pegos de surpresa e aquilo que às vezes a gente não dá crédito, aquilo que às vezes a gente acha que tá tudo bem, aquilo que às vezes a gente acha que não tem muita importância, é onde o inimigo está agindo para tirar aquilo que nós temos. Amém? O selo que ela pediu, que é o anel, tá? Que simboliza o selo, simboliza a inviolabilidade. Fala de sermos propriedade do Espírito Santo. Quando algo é selado, amado, quando algo era posto o anel do rei, quando era selado com o anel do rei, aquilo tinha um decreto, não podia ser inviolado, não podia ser trocado, não podia ser mudado, não tinha como mudar algo que o anel do rei selasse. Foi assim que aconteceu quando houve aquela sentença de morte para o povo judeu
no livro de Esté. Foi assim que aconteceu quando Jesus foi sepultado e os judeus temiam que os discípulos fossem roubar o corpo. Pediram ao rei que selasse com uma pedra, com o anel do rei, para que ninguém pudesse mexer. Então, em várias situações, foi assim que aconteceu com Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, foi selado pelo rei e somente o rei podia abrir. Então, nós vemos vários exemplos de quando alguém é selado, quando algo é selado, esse algo não pode ser violado, esse algo não pode ser mudado, esse algo não pode ser de forma alguma modificado. E eu quero te dizer que você é selado pelo Espírito Santo, que você é propriedade exclusiva de Jesus, que você tem um dono e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré, que na cruz do Calvário derramou sangue vivo, sangue puro, para que você fosse propriedade dele. A palavra do Senhor diz em Coríntios, em 1 Coríntios 6,19, que nós somos templos do Espírito Santo. E se somos templos, queridos, somos morada. E se somos morada, Senhor, se somos morados, querido, nós somos exclusivos dele. Amém? Ninguém chega na tua casa, ninguém chega na tua morada e faz dela como se fosse dele, não. Antes de chegar, antes de entrar, antes de tomar qualquer decisão na tua casa, alguém tem que pedir licença. Então, você é propriedade de Jesus. Não deixa que nada mude. Amém? Não entregue o seu selo, não entregue o seu anel, amado. Não entregue a sua espiritualidade, não entregue a sua vida com Cristo, porque se você entregar a sua vida com Cristo, amados, se você deixar com que o inimigo entre e faça morada na sua casa, diz a palavra do Senhor que a bagunça está ordenada. Diz a Bíblia que se ele sai e ele volta e encontra a casa vazia e adornada, ele volta, busca 7 demônios piores que ele e entra nessa casa, e o estado dessa vida é pior do que o primeiro estado. Então você que está na presença do Senhor, amado, você que foi selado pelo Espírito Santo, você que um dia levantou a mão e aceitou Jesus, zela por isso. Tenha zelo por esse selo que há em você. Amém? Você é exclusivo de Deus. Não dê o seu selo, o seu anel para ninguém. Pelo contrário, tenha cuidado em tudo que você vai fazer, por onde você passar, vigie e ore em todo tempo, para que o Senhor te dê a direção, para que o Senhor possa falar com você. O Espírito Santo habita em você e a Bíblia diz assim, que ele é quem adverte o homem do pecado e do juízo. Então, quando você sentir que você está fazendo algo que não está agradando ao Senhor, então você tem que abrir os teus olhos e parar, para que você possa manter a sua integridade espiritual na presença do Senhor. Amém? Quando pecamos, quando nós cometemos algo errado, a primeira coisa que nós perdemos é o selo, a marca de Deus em nossa vida. O Espírito Santo, quando nós pecamos, diz a palavra do Senhor que ele se afasta, ele não pode compactuar, amado. Então, quando Davi pecou com Batseba, Davi chegou diante de Deus no Salmo 51 e disse: Senhor, devolve-me a alegria da salvação e não retires de mim o teu espírito. É muito importante, é muito sério isso. Então, quando nós estivermos falhando, se nós falharmos e pecarmos em algum momento, querido, porque nós não somos perfeitos ao extremo, nós somos falhos sim, nós somos pecadores sim. Então, se nós viermos a falhar, nós temos essa graça de chegarmos diante do Pai e pedir: Senhor, não retire de mim o teu espírito e devolve-me a alegria da salvação. E você, eu tenho certeza que será contemplado com a graça do Senhor. Amém? Nós não podemos brincar com o pecado, amados. É muito sério, tá? Então, se você tem uma dificuldade, uma fraqueza em alguma área da sua vida,
Vigia, foge, amém? Em nome de Jesus, a Bíblia fala assim, fugir dos desejos da tua mocidade, amém? Mas se o diabo vier contra você, a Bíblia diz assim, resistir ao diabo firme e ele fugirá de vós. Então, quanto àquilo que nos aflige, aquilo que nós vemos que é fraqueza nossa, nós precisamos fugir. Eu conheço muita gente que fala assim, eu sou crente, eu sou santo, eu não preciso me preocupar. Então eu era um cachaceiro quando eu não estava na presença do Senhor, hoje eu posso entrar nos botecos, nos bares e fazer o que eu quiser porque eu estou na presença do Senhor. Não, você está liberto sim, mas a palavra do Senhor diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos vigiar, amém? Porque o diabo não está brincando de ser diabo e às vezes nós estamos brincando e estamos querendo achando que nós somos os super-heróis, né, da fé e que nós vamos lá e vamos fazer e vai acontecer e não é bem assim, amém? Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque quando nós fazemos algo de errado, logo na hora já aciona um botãozinho de alerta, né? Como o Chapolin Colorado, plim plim, opa, tá com problema aí, então vamos vigiar, amém? A segunda coisa que o pecado nos tira é o lenço, amém? O lenço ou cordão, algumas traduções diz de cordão. Então a segunda coisa fala do quebrantamento, amém? Fala do relacionamento. O cordão está ligado ao relacionamento do crente com o Senhor, com o seu Senhor. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, diz a palavra do Senhor que nós quebramos esse relacionamento, nós quebramos esse compromisso. Por isso que é necessário estar quebrantado. Salmo 51, versículo 17 diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Arrependimento é indispensável na vida do crente. Arrependimento é indispensável para que nós possamos chegar com graça ao trono de Deus. Arrependimento é importante no caminho do crente para que ele possa retornar ao caminho, para que ele possa retornar e tomar de novo as rédeas da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Amém? O seu relacionamento com Ele, amados, é a base da sua vida vitoriosa. Relacionar-se com Deus vai te garantir vitória. Relacionar-se com Ele vai te garantir que você vai ter doutrina espiritual, que você vai ter disciplina na oração, que você vai ter disciplina na palavra. Relacionar-se com Ele, querido, te faz chegar mais perto de Deus, te faz ser ouvido por Deus. Diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas que se o povo do Senhor que clama pelo seu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele do alto ouve. Amados, é muito importante isso. Nós somos falhos, somos pecadores. Como o salmista diz, em iniquidade eu fui formado. Nós fomos formados em iniquidade, nós somos de uma geração pecaminosa. Nós precisamos estar em todo tempo buscando num processo de libertação, porque nós somos fracos, somos frágeis. Mas o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que faz em nós morada, ele é forte, ele é tremendo, ele é maravilhoso e ele está em todo tempo pronto para te dar a vitória, pronto para te alertar, pronto para te fortalecer, para retomar o seu caminho. Então, amados, a segunda coisa que o pecado tira de nós é esse relacionamento com Deus. Nós paramos de falar com Ele, nós nos sentimos envergonhados. E eu quero te dizer uma coisa muito séria, amados. O Senhor não é como as pessoas, não é como os homens que olham para você e que te apontam. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é Deus de misericórdia, de amor, tardio em se irar e ele se compadece de nós. Esse Deus é tremendo e maravilhoso. Não tenha vergonha. Se você pecar, não importa que tipo de pecado. Diante do Senhor não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Dê nome ao seu pecado. Você pecou. A Júlia pregou essa semana. Dê nome ao seu pecado. O seu pecado tem nome. Então chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu fiz isso e foi errado. Eu estou envergonhado
envergonhado, eu estou entristecido, mas em nome de Jesus, pelo sangue vertido na cruz, me perdoa e me traz de volta ao relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor diz assim que a cédula de pecado que apontava contra nós, ele tomou de nós e lançando na cruz do Calvário atrás de si, ele se entregou por nós e diz a palavra do Senhor que dos nossos pecados ele não se lembra. Então, amado, se você está vivendo uma situação que você falhou, que você errou, que você quebrou esse relacionamento com o seu Deus, que você deixou com que esse selo fosse violado, que você deixou com que essa marca de Cristo fosse apagada ou ofuscada da sua vida, tenha hombridade diante de Deus, se quebrante diante da presença do Espírito Santo, se arrependa hoje, se arrependa agora e volte ao relacionamento, porque em nome de Jesus o Senhor está precisando de pessoas que tenham relacionamento com Ele. Tem muita gente na igreja, amados, mas tem poucos relacionamentos sinceros com Deus. E o Senhor, nós temos no céu um Deus carente de pessoas que tenham um verdadeiro relacionamento com Ele. Amém? A terceira coisa que o pecado tira de nós, e eu digo essa é muito forte também. A terceira coisa que ela pediu para ele como penhor foi o seu cajado. E o seu cajado, querido, fala da sua responsabilidade. O seu cajado fala do seu compromisso com Deus. O seu cajado fala da autoridade espiritual que foi te entregue quando você levantou as mãos e aceitou Jesus. Quando nós não damos ouvidos para a palavra do Senhor, quando nós ignoramos a presença do Espírito Santo, nós estamos entregando nas mãos de Satanás essa autoridade. Nós estamos entregando nas mãos de Satanás esse compromisso que nós temos e nós perdemos a autoridade. Nós perdemos essa autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Nós vemos que Davi, quando foi guerrear contra Golias, diz a palavra do Senhor que ele pegou a sua funda, pegou as pedras e pegou o seu cajado. Ou seja, o seu cajado falava da sua autoridade. Ele não deixou o seu cajado. Está lá em 1 Samuel 17:40. Nós vemos que Jacó, quando ele voltou para falar com Esaú, para não ser morto por medo, ele levou consigo o seu cajado. Da mesma forma, após 20 anos, quando ele saiu com o cajado, está em Gênesis 32:10, ele voltou com o seu cajado novamente. Em Êxodo 4:3 fala que quando Moisés chegou diante do mar, o Senhor falou para ele: estenda o seu cajado, e a autoridade de Deus sobre a vida dele fez abrir o mar vermelho. Amados, quando você aceitou Jesus, quando você veio para Jesus, Jesus selou você com o Espírito Santo e te disse que você é propriedade dele. Jesus te deu um caminho para ser percorrido em relacionamento com ele, e ele te deu responsabilidade espiritual, ele te deu autoridade espiritual para que você pudesse caminhar o teu caminho e chegar no final da sua jornada, você poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, amado, em nome de Jesus, eu quero implorar a você que mesmo nesse tempo difícil, quando a igreja voltar a ter cultos presenciais, voltar à sua atividade normal, antes de qualquer coisa, querido, tenha a certeza de que você é propriedade de Jesus, você é selado por Ele, você precisa manter o seu relacionamento com Ele em dia, falando com Ele, orando, buscando na palavra, tendo responsabilidade, compromisso com a palavra do Senhor e mantendo a tua autoridade, autoridade que vai te fazer regozijar, que vai te fazer triunfar, que vai te fazer andar de vitória em vitória. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, cabe a você a decisão, cabe a mim a decisão, cabe a mim dizer que eu quero ou que eu não quero, cabe a você dizer que você quer ou que você não quer. Quando Jacó ofereceu para Esaú o prato de lentilha por troca da sua primogenitura, cabia a Esaú decidir se sim ou se não.
Então eu quero te dizer que se você está diante de uma situação que requer de você algo que vai tirar a presença de Deus da sua vida, diga não. Seja qualquer que for a situação, querido, seja no seu trabalho, alguma proposta da sua gerência, dos seus superiores, dos seus colegas de trabalho, seja no seu relacionamento sentimental, uma proposta do seu namorado, da sua namorada, uma proposta do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira. Amados, qualquer que seja a proposta que vier a você, seja de quem for, seja da pessoa mais importante para você aqui na terra, do seu pai, da sua mãe, se for te tirar do relacionamento, da presença do Senhor, se for ofuscar esse selo, diga não. Decida por dizer não. Não permita que você seja ludibriado. Não se permita ser enganado pelo diabo. Porque basta um minuto, querido. Aqui Judá entregou o seu cajado, entregou o seu selo, entregou o seu lenço por minutos de prazer com Tamar, achando que era uma prostituta. Logo em seguida, amados, a palavra do Senhor diz neste texto que Judá mandou o cabrito para Tamar. Mandou o cabrito para a prostituta. Mandou o seu servo levar o cabrito para a prostituta. E quando chegou o servo para entregar o cabrito para a prostituta, as pessoas daquela cidade falaram para ele: não existe nenhuma prostituta que fica neste ponto. E aí ele ficou preocupado com aquilo, mas falou, tudo bem, deixa quieto, já não tá, então levou o cabrito de volta e foi. Chegou a notícia a Judá que Tamar estava grávida, ou seja, aquela que era prometida para o seu filho Selá, que ele não deu porque ele ficou com medo do terceiro filho morrer. E que ele perdesse o seu terceiro filho ainda sem uma história, ainda sem uma geração. Diz a palavra do Senhor que ele foi até Tamar, ele foi até a casa dos pais de Tamar, para assim cobrar dela a justiça. E quando ele chega e a sentença era que Tamar teria que ser morta, teria que ser apedrejada, porque ela era uma viúva e ela teria que se casar com Selá, e se ela não se casasse com Selá, ela não poderia se casar com nenhuma outra pessoa, e ela se encontrava grávida, ou seja, ela traiu, ela pecou, ela se prostituiu. E quando pegam Tamar para matar, querido, Tamar chega e fala assim: espera aí antes de me matarem. O pai do filho que eu espero no meu ventre é o dono deste penhor, é o dono deste selo, é o dono deste lenço e é o dono deste cajado. Então Judá cai em si. E Judá fala: realmente, eu sou o pai dessa criança. E aí dá sequência à geração do teu filho. Mas ele teve que assumir a responsabilidade, porque ele entregou nas mãos de Tamar o seu selo, o seu relacionamento e a sua autoridade. Ele não podia fazer diferente com ela, porque a autoridade que era dele estava nas mãos dela. E ela agora tinha autoridade. Então, quando você peca, quando você faz algo de errado, quando você entrega isso nas mãos de Satanás, eu quero te dizer que você não é mais dono do seu relacionamento. Você não é mais dono de si. Você já tem um outro dono, porque você entregou de mãos beijadas. Você entregou para Satanás o seu relacionamento com o Senhor e a tua autoridade. E aí você não pode querer, em nome de Jesus. Não vai acontecer mais. Porque na hora que você for requerer, o diabo vai dizer: você me entregou. Você me entregou naquele momento de prazer com seu namorado, com a sua namorada. Você me entregou naquele momento em que você enganou, em que você falsificou, em que você mentiu, aquele momento em que você se irou, aquele momento em que você orou o contrário, aquele momento em que você fez errado. Você entregou nas minhas mãos a sua autoridade. Isso é muito sério. Então, eu quero te pedir, não troque o presente de Deus que vai representar a tua eternidade por momentos de prazer de algo visível, algo que você pode tocar
e algo que, se passar o momento, você não vai sentir falta. As coisas daqui da terra são apenas momentos, amados. As coisas daqui da terra são apenas momentos, e momentos passam, mas nós vivemos pela eternidade. Nós vivemos por uma vida com Cristo lá no céu. Então, tome cuidado na sua vida, no seu relacionamento. Tome cuidado enquanto você está aqui, porque você só estará 100% salvo quando você partir dessa para melhor. Enquanto você estiver aqui, há um risco eminente de cair. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então eu te convido a orar neste momento. Eu te convido a se fortalecer no Senhor neste momento, para que você possa, diante de toda e qualquer situação, chegar diante do Pai e dizer: aqui não, eu sou selado, eu tenho um relacionamento, a autoridade está sobre mim. Pai querido e santo, eu te louvo nesta tarde, Senhor, e te agradeço por mais esta palavra. Que essa pessoa que me ouve até este momento, ela possa ser tocada pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, e que ela tenha, Senhor, a convicção, a certeza de que a marca do Senhor é sobre ela. Ela precisa estar em constante comunhão contigo. E diante disso, existe uma autoridade sobrenatural sobre a vida dela, em que ela pode ordenar a qualquer que seja a situação que ela se mude, e ela mudará imediatamente, porque a autoridade do Senhor está sobre esta pessoa. Eu te glorifico, Senhor, e te peço que esse jovem, que essa jovem que nos ouve neste momento, ela possa, Senhor, ser fortalecida para resistir às astutas ciladas do inimigo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te louvo. Agradeço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, que ouviu essa mensagem, que você possa convidar os seus amigos para ouvi-la também, mesmo quem não seja crente, porque ele pode ser tocado por uma palavra dessa e vir a se converter e ser selado como você é, ter um relacionamento como você tem, desenvolver autoridade diante de Deus como você desenvolveu, e naquele dia cantar junto comigo e com você naquele grande coral. Então, passa para frente, a gente passa tanta coisa, né? Então vamos passar coisa boa para o povo. Vamos usar as redes sociais para passar coisas boas para as pessoas que nós conhecemos. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado, e o nome do Senhor e o reino do Senhor vai crescendo como tem que ser, em nome de Jesus. Eu te agradeço por ter ouvido essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.